Olá, tudo bem? Eu me chamo Jorge e espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia. História cristã do terceiro século. No livro Crer ou Não Crer, o padre Fábio de Mello, em conversa com o famoso historiador e ateu Leandro Carnal, disse no meio da página 89 uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse: só um constante recuo histórico nos salva de nos tornarmos o oposto do que pretendeu o nosso Mestre, Jesus Cristo. E completo que somente com um constante recuo histórico ao cristianismo primitivo é que teremos condições de corrigir vários e vários equívocos do cristianismo moderno. Também houveram, meus amigos, vários equívocos no cristianismo primitivo, como, por exemplo, ainda na segunda metade do século II, havia uma seita gnóstica, chamada de carpocratianos, que praticavam feitiçaria e espiritismo, conforme está na página 60 do Dicionário de Patrística, que é esse livro aqui, no Dicionário de Patrística, de César Vidal. Mas o pior dessa seita, que se declarava cristã, é que praticava orgias sexuais em nome de Deus, incluindo constantes trocas de casais na sua liturgia. Santo Irineu de Lyon fez severas críticas contra essa heresia em seu livro Contra Heresias, capítulo 1, versículo 25. E Clemente de Alexandria também fez severas críticas contra essa seita no seu livro Estromata, capítulo 3, verso 2. Ano 200 DC. No dia 28 de junho desse ano, morre Santo Irineu de Lyon, o maior apologista cristão do segundo século. Morre também Galeno, aos 70 anos de idade, o mais famoso médico greco-romano da antiguidade. A Mishnah foi concluída pelo rabino Judá, o patriarca, por volta de 200, e se tornou o Novo Testamento dos rabinos. Informação extraída do livro A Bíblia, de Karen Armstrong, na página 94. Ano 203 DC. Vários cristãos foram martirizados no Coliseu de Roma, como Sáturo, Saturnino, Secúndulo e Revocato. Duas irmãs também foram martirizadas no Coliseu de Roma, no dia 7 de março desse ano, como Perpétua, que tinha 22 anos, e foi decapitada 2 dias depois de dar à luz. E também Felicidade, que alimentou os leões, também após dar à luz. Perpétua escreveu um diário contando os seus últimos dias na prisão, chamado Paixão de Perpétua e Felicidade, conforme está no livro Um Santo para Cada Dia, de Mários Garbosa, na página 76. Ano 210 DC. Nesse ano nasceu Cipriano, o futuro bispo de Cartago, conforme nos revela o livro Um Santo para Cada Dia, Um Santo para Cada Dia, onde na página 296 diz que Cipriano nasceu em Cartago, mais ou menos no ano 210. Era ainda pagão quando ensinou filosofia e advogou. Ano 215 DC. Nesse ano morre o filósofo cristão Panteno, na Síria. Ele foi o primeiro a dirigir a famosa Escola Teológica de Alexandria. Ano 217 DC. Nesse ano é eleito Calixto I, um ex-escravo, como bispo de Roma. Ele diminuiu as penitências dos pecadores,
provocando a ira de muitos clérigos. Por isso, Tertuliano, um grande filósofo e advogado cristão, também nomeou, nesse ano, em oposição, o bispo Hipólito como bispo de Roma. Como não poderiam existir dois papas, então Hipólito se tornou no primeiro antipapa da história. Hipólito foi um grande sábio, autor de vários escritos como Refutação de todas as heresias, Tradição apostólica, Sobre o Anticristo, Crônica Pascal e etc. Ano 222 DC. Apesar da grande sabedoria de Hipólito, o Papa Calixto I cativou muito mais os cristãos ao ponto dos pagãos se sentirem ameaçados em suas crenças e, revoltados, invadiram nesse ano a sede da Igreja de Roma e o Papa Calixto foi linchado no Trastevere por uma multidão provavelmente revoltada com a recente expansão cristã no populoso distrito. Seu corpo foi jogado num poço, onde mais tarde foi erguida a igreja de Santa Maria de Trastevere, segundo o livro Santos de Pecadores, História dos Papas, de Eamondulf, na página 14. Desse ano 224 DC. Nesse ano é erguida a primeira estátua cristã de que se tem notícia, em homenagem a Hipólito, conforme os livros Crítica Textual do Novo Testamento, do pastor Wilson Paroski, na página 70. Nova História da Igreja, volume 1, na página 159. Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, na página 161. E Patrologia, de Berthold Altaner, na página 171. Ano 230 DC. Uma nobre chamada Cecília se converte para Cristo e, por ser muito rica, ajudou muitos os pobres e por isso é decapitada nesse ano. No dia 21 de agosto desse ano é eleito Ponciano como o 18º sucessor do apóstolo Pedro. Demétrio, o bispo de Alexandria, movido por inveja por causa da genialidade em conhecimento bíblico e teológico de Orígenes de Alexandria, usa como argumentação a sua castração para pedir ao Papa Ponciano que o destitua da direção da Escola Teológica de Alexandria. E, infelizmente, é atendido. Essa foi a primeira das injustiças praticadas contra Orígenes, os seus escritos e principalmente contra o futuro da teologia. Mas no século XXI, Bento XVI, o Papa teólogo, fala da genialidade de Orígenes no dia 23 de maio de 2009 ao escrever, abre aspas, o bispo Ambrósio de Milão, que aprenderá a ler as escrituras das obras de Orígenes, introduzirá depois no Ocidente, para a entregar a Agostinho e a tradição monástica sucessiva, fecha aspas. Em seu livro, Os Padres da Igreja, apresentados por Bento XVI, capítulo 5. Nesse ano de 230, Orígenes termina de escrever o seu livro Tratado sobre os Princípios. Tratado sobre os Princípios, onde defende a restauração final de toda a humanidade sem exceção. Toda a humanidade sem exceção. A Apocatástase Espantum. O saudoso Dom Estevão Bittencourt, o maior teólogo católico do Brasil, nos revela que o Tratado sobre os Princípios, abre aspas, é a obra mais importante de Orígenes, o mais antigo manual de teologia sistemática. No final da página 65, fecha aspas, no final da página 65, do seu curso de patrologia, publicado pela Escola Mater Ecclesiae. Orígenes de Alexandria foi injustamente acusado de heresia somente, abre aspas, 3 séculos após a sua morte, fecha aspas, segundo o livro Os Padres da Igreja, séculos 1 a 4, de Jacques Liébart, na página 94.
Nesse ano morre Tertuliano, um dos maiores filósofos desse século, deixando-nos 31 escritos. Ano 31 DC. Nesse ano, atendendo a inúmeros pedidos, Orígenes de Alexandria funda uma escola teológica na Cesareia. O maior historiador cristão dos 4 primeiros séculos, Eusébio de Cesareia, estudou nessa escola e foi um dos discípulos ilustres de Orígenes. Ano 235 DC. No dia 13 de agosto desse ano morre martirizado o antipapa Hipólito. Ele defendia o batismo de crianças em seu escrito Tradição Apostólica, capítulo 46, conforme está no livro Quando Nosso Mundo se Tornou Cristão, de Paul Veyne, na página 97. Por causa da influência do antipapa Hipólito, o papa Ponciano é exilado, e os pagãos aproveitam a oportunidade para martirizá-lo no dia 28 de setembro desse ano. Um santo para cada dia, na página 256. O bispo Antero é eleito quase 2 meses depois, no lugar do Papa Ponciano. Ano 236 DC. O Papa Antero é martirizado no dia 3 de janeiro desse ano e 7 dias depois é eleito o Papa Fabiano. Filipe, que foi imperador entre 244 e 249, foi convertido e batizado pelo Papa Fabiano, segundo o livro Os Mártires do Coliseu, de A. J. O'Reilly, na página 161. Ano 245 DC. Nesse ano são feitas dezenas de pinturas de representações bíblicas na sinagoga de Dura Europos, que era uma cidade construída às margens do rio Eufrates. Essa cidade foi totalmente destruída pelos partas no ano 256, mas essa sinagoga e uma casa cristã anexa foram miraculosamente preservadas entre os escombros, junto com dezenas de pinturas bíblicas, incluindo uma parede inteira, e tudo foi transferido intacto para o Museu de Damasco, capital da Síria. Todas essas informações podem ser conferidas no livro Cristandade Clássica e Bizantina, de Jean Lassos, e também no livro El Primer Arte Cristiano, anos 200 a 395 DC, de André Grabar, com acesso público na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ano 246 DC. Um grande advogado e filósofo chamado Cipriano, nesse ano se converte cristão. E apenas 5 anos depois, devido ao seu grande empenho, se torna bispo de Cartago. Cipriano foi contra a superioridade do bispo de Roma sobre todos os outros bispos e defendia, em seus escritos, o batismo de crianças, segundo o livro O Cristianismo através dos Séculos, de Earle Carnes, na página 92. Ano 248 DC. Nesse ano, Orígenes de Alexandria escreve a sua obra-prima chamada Contra Celso, que são contra Celso. Que são extraordinárias refutações bíblicas contra Celso, um grande filósofo pagão que se esforçava em escarnecer do cristianismo no final do século passado. Segundo o excelente livro Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, do pastor Wilson Paroski, na página 79 diz, abre aspas, contra Celso, a defesa mais profunda e convincente da fé cristã que o mundo antigo produziu. Essa obra contra Celso provocou a ira dos pagãos, que espancaram e torturaram Orígenes de Alexandria quase até o matarem.
ano 249 DC. A partir desse ano, até o ano 251, cerca de 260 cristãos decapitados recebem um sepultamento digno pelas mãos dos cristãos Mário, Marta, Audifax e Ábaco, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, na página 27. Ano 250 DC. O imperador Décio exige que os cristãos ofereçam sacrifícios aos deuses, mas muitos se negam e são martirizados por isso. Segundo Nova História da Igreja, volume 1, na página 208. A palavra Papa passou a ser usada a partir desse ano, mas apenas para designar os bispos de Alexandria. Nesse ano saturnino, o bispo de Toulouse, na Gália, é forçado a oferecer sacrifício a um touro, simbolizando o deus Júpiter, mas ele recusa e é arrastado até a morte por esse mesmo touro, conforme está no livro Quando Nosso Mundo se Tornou Cristão, na página 156. Ano 251 DC. Em março desse ano é eleito Cornélio, o 21º sucessor do apóstolo Pedro. Nova História da Igreja, volume 1, na página 206. Ele era amigo de Cipriano de Cartago e se esforçou em convencê-lo da superioridade do bispo de Roma sobre todos os outros bispos. 2 anos depois, o Papa Cornélio se recusou a sacrificar aos deuses e foi decapitado por isso. Ano 253 DC. Orígenes de Alexandria morre nesse ano. Ele estava muito doente devido a muitas torturas que sofreu durante 3 anos. 3 anos antes. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube, intitulado Orígenes de Alexandria, com 22 minutos de duração, onde explico detalhadamente as principais obras e doutrinas desse grande alexandrino. Lúcio I é eleito Papa no dia 25 de junho desse ano, sendo decapitado 9 meses depois. Ano 254 DC. Estevão I é eleito Papa no dia 12 de maio desse ano. Ele exigiu que todos os bispos obedecessem ao bispo de Roma, que era ele, obviamente. O bispo de Cartago, o bispo Cipriano de Cartago, protestou energicamente em seus escritos dizendo que, abre aspas, nenhum de nós se considera bispo dos bispos, nem exerce o poder tirânico de obrigar os colegas à obediência, fecha aspas. O bispo Cipriano escreveu isso porque Estevão, abre aspas, vangloriar-se tanto da sede do seu episcopado e tanto insistir em que é sucessor de Pedro, fecha aspas. Conforme está no livro Santos e Pecadores, História dos Papas, de E.A. Mondulf, na página 16. O Papa Estevão esteve na catacumba de São Calixto, celebrando a Eucaristia, quando foi surpreendido por soldados romanos e decapitado na presença de todos os fiéis. Ano 257 DC. Sisto I é eleito Papa no dia 31 de agosto desse ano. No livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, na página 177, diz que, abre aspas, para evitar represálias contra sua congregação, Sisto II se entregou aos oficiais encarregados da incursão e foi sumariamente decapitado com seus diáconos. Fecha aspas. Ano 258 DC. O diácono Lourenço foi martirizado nu, deitado sobre uma grelha em brasa. Por sua coragem, é o santo que mais tem igrejas com seu nome em Roma, num total de 34 igrejas, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, na página 252. São Cipriano, o bispo de Cartago, que foi discípulo de Orígenes de Alexandria e conseguiu pôr em prática as suas melhores ideias, morre decapitado no dia 14 de setembro desse ano, conforme o livro Um Santo para Cada Dia, na página 296. Ano 259 DC. No dia 22 de julho, Dionísio é eleito Papa. Ele havia sido discípulo de Orígenes de Alexandria e foi diretor da Escola Teológica de Alexandria
e bispo de Alexandria durante 17 anos. Entre muitos de seus feitos, conseguiu convencer o imperador Galieno a dar um pouco de paz aos cristãos durante quase 10 anos, o que já era considerado bastante. Ano 265 DC. Nesse ano nasce Eusébio, o maior historiador cristão dos 4 primeiros séculos, que depois se tornaria no bispo de Cesareia. Sua obra mais importante foi História Eclesiástica, um panorama histórico desde a época dos apóstolos até o ano 324 DC. Também escreveu Crônica e A Vida de Constantino, conforme está no livro O Cristianismo através dos séculos, na página 115. Ano 274 DC. Bem no final desse ano morre o Papa Félix I. Também nesse ano nasce o futuro imperador Constantino, que 4 décadas depois finalmente traria paz ao mundo cristão. Ano 283 DC. Eutiquiano, que foi eleito Papa em 4 de janeiro de 275, nesse ano é martirizado, no dia 7 de dezembro. Um cristão chamado Caio, que era parente do imperador Diocleciano, que foi imperador entre 284 e 305 DC, é eleito Papa nesse ano. Mas mesmo sendo parente do imperador, o Caio foi brutalmente martirizado no dia 22 de abril de 296. Ano 284 DC. Nesse ano, Diocleciano é eleito imperador até o ano 305 DC. Abre aspas, a perseguição de Diocleciano foi a mais ampla e severa de todas as que se abateram sobre a igreja. Quando Diocleciano subiu ao trono, quase metade do império era cristão. Segundo o livro Os Mártires do Coliseu, nas páginas 207 e 208. Abre aspas, em um único mês, o imperador Diocleciano fez 40.000 homens se matarem no Coliseu. Mais de 1.000 por dia. Fecha aspas. Segundo o livro Negro do Cristianismo, de Jacopo Fo, na página 14. Ano 286 DC. Nesse ano, os cristãos Maurício, Exupério, Cândido, Fábio, Nereu, Aquiles e Pancrácio e mais 6.000 soldados romanos foram decapitados por se recusarem a sacrificar aos deuses pagãos, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, na página 302. Ano 287 DC. Nesse ano morrem trucidados os irmãos gêmeos Cosme e Damião. Eles nasceram na Arábia e seus pais eram cristãos. Os dois se mudaram para a Síria, onde estudaram medicina, e a partir daí passaram a praticar a medicina inteiramente grátis, nas pessoas mais pobres da Egéia, da Cilícia e até na Ásia Menor. Os dois irmãos eram anárgiros, ou seja, inimigos do dinheiro, segundo o livro Nova História da Igreja, volume 1, na página 400. Nasce Atanásio, que 33 anos depois se tornou bispo de Alexandria. Foi o que mais combateu a heresia do arianismo, e por esse mesmo motivo, mesmo sendo bispo, foi exilado 5 vezes. Durante seus exílios, escreveu várias obras, como, por exemplo, Apologia pela Fuga, a biografia do excelente monge Antão e a história dos arianos. Atanásio também estudou minuciosamente e separou os mais de 60 evangelhos apócrifos dos 4 evangelhos canônicos conhecidos, que hoje conhecemos, lógico, conforme o livro Santo Atanásio, da coleção patrística da editora Paulus. Ano 296 DC. No dia 30 de junho desse ano é eleito Marcelino, o 28º sucessor do apóstolo Pedro. Ele não honrou a cátedra de Pedro, pois, abre aspas, entregou cópias das Escrituras e ofereceu sacrifício aos deuses. Morreu um ano depois
em desgraça e a Igreja romana tratou de esquecê-lo. Que tristeza, fecha aspas. Segundo o livro Santos e Pecadores, a História dos Papas, na página 14. Marcelino foi decapitado a mando do imperador Maximiano, no dia 25 de outubro do ano 303, e sepultado na catacumba de Santa Priscila, conforme o livro O Santo para Cada Dia, na página 130. E terminamos com o ano 298 DC. Nesse ano, muitos, abre aspas, cristãos se haviam defendido dos demônios, fazendo o sinal da cruz. Essa atitude provocou a ira de muitos sacerdotes pagãos que os denunciaram para Galério, um pagão fanático e braço direito do imperador. Por isso que, abre aspas, por influência de Galério, no entanto, a perseguição foi aumentando e resultou num banho de sangue, conforme o livro Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 17. E assim terminamos, meus amigos, uma visão panorâmica da história cristã do terceiro século. Que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, possa nos fortalecer espiritualmente para podermos nos libertar de tantos equívocos que assolam o cristianismo moderno. Hoje o próprio Senhor Jesus Cristo nos revelou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se vocês, meus amigos, gostaram deste vídeo, por favor, deem um joinha, se inscrevam para poderem fortalecer mais estudos bíblicos, teológicos, escatológicos, arqueológicos e históricos como este.